Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Mateus capítulo 21, verso 22. Esta foi a palavra que Deus tocou no meu coração para transmitir para a igreja nessa noite. Mateus capítulo 21, verso 22. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Irmãos, este versículo, ele nos ensina muitas lições importantes para as nossas vidas. Nós sabemos, irmãos, que a oração, ela é uma forma de nós conversarmos com Deus. Nós sabemos que a oração é a forma de nós dialogarmos com Deus. Nós sabemos que a oração é uma forma de nós, como seres humanos, desabafar com o nosso Deus. E este versículo, irmãos, ele nos traz algumas lições importantes, porque foi Jesus quem disse, foi Jesus quem falou. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Nessa noite eu fiquei muito feliz ao chegar aqui e ouvir a igreja orando, Deus confirmando a palavra para nós nessa noite. E Deus como o nosso Pai, Deus como o nosso melhor amigo. E quem é que não gosta de estar presente do seu melhor amigo? Todos nós gostamos de estar junto do nosso melhor amigo. Por quê? Porque o nosso melhor amigo, ele te faz você sorrir. O seu melhor amigo, nas horas mais difíceis, ele está perto de você. O seu melhor amigo, nas horas que você mais precisa dele, você automaticamente desabafa com ele no WhatsApp, você desabafa com ele no Facebook, você desabafa com ele por mensagem, você desabafa com ele em qualquer lugar, ele está sempre presente com você. E este texto sagrado nós aprendemos aqui sobre o imensurável poder da oração. É Jesus quem está nos dizendo, e nós sabemos que a oração, ela move a poderosa mão de Deus ao nosso favor. Nós sabemos que quando nós oramos, nós conversamos com Deus, e a Bíblia, o cânon sagrado, nós sabemos que é um verdadeiro manual de oração. Se nós lermos a Bíblia, nós vamos ver a Bíblia, ela revelando o homem, pedindo. E a Bíblia mostra também Deus atendendo ao pedido do homem. Nós olhando a Bíblia Sagrada, nós vamos ver o homem buscando a Deus e Deus sendo encontrado. Nós olhando para a Bíblia Sagrada, nós vemos o homem clamando a Deus e Deus respondendo. Se nós lemos a Bíblia, nós vamos ver o homem pedindo por socorro e Deus socorrendo o homem. Lembra com Jeremias, em Jeremias no capítulo 33, o verso 3? Deus disse para Jeremias, o Senhor dizendo para Jeremias: Jeremias, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Então, muitas das vezes, o segredo, muitas das vezes, é clamar ao Senhor. E dependendo da situação que nós vivemos, do estado emocional que nós estamos, o que nós queremos fazer? É clamar, é buscar ajuda, é correr atrás de socorro. Lembra do que o próprio Jesus disse em Mateus 7, no capítulo 7? O que Jesus disse? Pedi e dai-se-vos-á.
Porque aquele que pede, olha o que diz o texto, Mateus 7,7: pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Versículo 8: porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Versículo 9: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? Nós vemos aqui Jesus, ou Deus, querendo se relacionar com o homem. Nós vemos aqui Deus de uma forma querendo, desde o princípio, Deus sempre quis se relacionar com a humanidade. E a melhor forma que eu e você encontramos de nos relacionarmos com Deus é através da oração. É através da oração. Por quê? Porque a oração, ela tem um poder ilimitado. A oração possui um poder ilimitado. Jesus mesmo quem disse: é tudo o que pedirdes em oração. O texto que nós lemos. E se nós observarmos o texto, irmãos, Jesus ele não disse algumas coisas que pedirdes em oração. Ele disse: é tudo. Deixa eu pegar meu esboço aqui, senão eu não consigo mais pregar. E dá licença aqui. Ele está dizendo: é tudo. O que Jesus disse: é tudo que pedirdes em oração. Nós podemos apresentar a Ele todas as nossas necessidades, e não apenas algumas. É Jesus quem disse: é tudo que pedirdes em oração. É tudo. Ele está dizendo aqui: eu quero conversar, eu quero saber de tudo, e tudo que pedirdes em oração. Ou seja, você pode apresentar todas as suas necessidades para Deus. Em Marcos, no capítulo 11, o verso 24, Jesus, o que ele garante? Ele garante a certeza da resposta da oração, quando ele mesmo disse: por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedides, crendo que recebestes, e será assim convosco. Ou seja, nós devemos crer que já recebemos no momento que pedimos. É Jesus quem está dizendo: quando nós oramos, eu tenho que crer que eu já recebi a minha bênção, o meu milagre, a resposta da parte de Deus. Quando eu dobro o meu joelho para conversar com o meu melhor amigo, eu tenho que crer, confiar que Ele está me ouvindo. Quando eu dobro o meu joelho para falar com Deus, eu tenho que acreditar que as barreiras estão caindo por terra. Quando eu me dobro para orar, para falar com Deus, eu tenho que crer que mesmo que eu não vejo Deus, mas eu sinto, eu posso saber que Ele está sempre atento com seus ouvidos para ouvir a minha oração. E nessa noite Ele está nos dizendo: conta para mim todas as suas necessidades. Nessa noite Ele está me dizendo: conversa comigo, tem um diálogo comigo, desabafa comigo todas as suas necessidades, todos os seus problemas, deposita em Jesus Cristo, conta para Ele. E quando nós lemos a Bíblia, nós vemos em João 14, o verso 13, que está escrito: e tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Na Epístola de João, na Epístola Universal de João, no capítulo 3, o verso 22, está escrito: e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Irmãos, Deus quer se relacionar de uma forma mais íntima comigo.
Deus quer se relacionar com você de uma forma mais íntima. Eu não sei se você lembra da história de Bartimeu em Mateus capítulo 10, ou seja, Marcos capítulo 10, o verso 46. A Bíblia diz que quando Jesus descia de Jericó, o texto vai nos dizer lá no versículo 56, se não me falha a memória, que Jesus, quando chega perto de Bartimeu, Jesus, ele sendo Deus, ele sabia o que aquele homem precisava. Sabia ou não sabia? E o que Jesus fala? Olha o texto. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Segura, por favor. Jesus, sendo Deus, lembra lá de João capítulo 1, dizendo que o verbo estava com Deus, ou seja, Deus era Jesus, e Jesus, sendo Deus, sabia da necessidade daquele homem. Sabia ou não sabia? E Jesus chega para ele dizendo: o que queres que eu te faça? Ou seja, Jesus queria conversar com aquele homem. Jesus queria, com todo o respeito da palavra aqui, Jesus queria bater um papo com aquele homem, dialogar com aquele homem. O que queres que eu te faça? E ele disse: Mestre, que eu torne a ver. Que eu torne a ver. E o que Jesus fez? Jesus deu a vista àquele homem. Irmãos, eu e você, nós precisamos entender uma coisa. Eu e você, como nós somos filhos de Deus. Quantos creem que é filhos de Deus? Aqui a Bíblia diz em 1 João, o capítulo 3, o verso 1, diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. A Bíblia ainda diz no Evangelho de João, capítulo 12 e o 13: contudo, aos que o recebem, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ou seja, eu e você cremos. Eu e você somos filho, e filho é herdeiro, filho é herança. Então você tem um pai que se preocupa com você. Você tem um pai que todos os momentos está lá de cima, olhando, cuidando de você. Mas só que eu como ser humano, você como ser humano, nós temos a tendência de querer resolver as coisas, de querer dar o nosso jeitinho, igual mosquito em telha de aranha. Eu não sei se você já viu mosquito em telha de aranha. Quando o mosquito se enrosca na telha de aranha, o que ele faz? Ele fica tentando bater as asinhas, tentando sair. O que vai acontecendo? Ele vai se enrolando cada vez mais. E é assim comigo, é assim com você. Muitas das vezes nós tentamos resolver tudo. Muitas das vezes nós tentamos dar um jeito, e Deus lá de cima querendo que eu e você entre no nosso quarto, como Ele já nos aconselhou, e feche a porta e lá de cima e clamamos a Deus, oramos a Deus. Então Deus, como Pai, como nosso Pai, Ele quer Ele quer relacionar comigo, Ele quer relacionar com você.
Então a oração, ela tem um poder ilimitado, ela tem poder nessa noite. Eu creio que enquanto nós orávamos, eu creio que enquanto nós buscávamos a presença de Deus, Deus trabalhava na... Independente do problema, independente da situação, o Pai pode resolver. O Pai pode resolver. E nós sabemos que a oração, ela é o remédio para vencer a ansiedade. Nós estamos vivendo em um tempo, irmãos, de pessoas ansiosas. Nós estamos ansiosos demais. Nós estamos preocupados demais. Nós estamos querendo, com todo respeito da palavra, nos descabelar muitas das vezes, com tanta ansiedade, com tanta preocupação. E o próprio Jesus, ele já havia nos alertado sobre a ansiedade, sobre a preocupação em Mateus no capítulo 6, o verso 25 até o 34, Jesus já havia alertado os seus discípulos: ei, não vos preocupeis, não andais inquietos. Olha o que nos diz o texto, Jesus dizendo: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? É Jesus quem estava dizendo para os seus discípulos: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Querido, você é mais precioso. O Pai está dizendo para mim nessa noite: calma, não se preocupa não, eu estou no controle da situação. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: ei, não se preocupa não, eu cuido de todas as coisas, eu cuido de você. Eu me responsabilizo. Enquanto você está aqui nessa noite, eu creio que Deus está cuidando da tua casa, da tua família. Eu creio que enquanto você está aqui, depositando no altar de Deus a sua ansiedade, Ele está trabalhando na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer se relacionar comigo, Deus quer se relacionar com você através da oração. Então Jesus, ele está nos dizendo nessa noite, e lembra do que ele disse lá em Filipenses no capítulo 4, verso 6? Não andeis ansiosos de alguma coisa, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ação de graça. Deus, ele sabe de tudo. Deus, ele conhece tudo, mas Ele quer que você converse com Ele. Ele quer que você desabafa com Ele. E Ele está nos dizendo nessa noite, seja conhecido. Lembra do que Pedro disse em 1 Pedro capítulo 5, verso 7? E lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Antes de você lançar a vossa ansiedade, Ele tem cuidado de você. Antes mesmo de você lançar sobre Ele a vossa ansiedade, Ele já tem cuidado de você. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Porque Ele tem cuidado de vós. E no Salmos 39, o verso 9, diz o salmista dizendo: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Lembra que eu disse no começo da palavra que o nosso melhor amigo, nós contamos tudo para ele. Nós desabafamos tudo com o nosso amigo, com a nossa amiga.
dessa mesma forma que Deus quer se relacionar comigo, que Deus quer se relacionar com você. É desta mesma forma que Deus quer se relacionar comigo e quer se relacionar com você. E é através da oração, quanto mais eu oro, mais perto de Deus eu se aproximo. Eu ouvindo esses dias um hino do Cleiton Queiroz, e na sua ministração ele para o louvor, pastor Júlio. Ele conta um testemunho, não me lembro se é uma ilustração, creio que você já deve ter ouvido também. Ele disse que um filho estava passeando com seu pai, e o filho teve a curiosidade de perguntar para o pai: pai, que tamanho é Deus? Que tamanho Deus tem? Qual é o tamanho de Deus, pai? O pai olhou para o filho e disse: filho, você está vendo aquele avião? Deus é daquele tamanho, filho. Aí o filho olhou para o pai e disse: nossa, pai, mas Deus é tão pequenininho daquele jeito. Um outro dia houve uma oportunidade, o pai pegou o filho e disse: filho, vamos passear, vamos dar uma volta. O pai levou o filho, sabe aonde? No aeroporto. Entraram no aeroporto, o pai levou o filho bem pertinho do avião. O filho ficou assim de boca aberta e disse: pai, que avião grandão, pai. O pai olhou para o filho e disse: está vendo, filho? É assim. Quando mais perto de Deus nós ficamos, mais grandão Ele fica na nossa vida, filho. Você está entendendo? Quando você dobra o joelho, dá licença aqui, eu tomei manqueba, mas eu vou fazer isso aqui. Quando você se dobra, você automaticamente se aproxima de Deus. Quanto mais oração, pastor Júnior, vem aqui, por favor, pastor Júnior. Quanto mais vocês... Isto, por favor, pastor Júnior. Aqui está Deus, aqui está você. Quanto mais você tenta se resolver, quanto mais você está ansioso, você vai se afastando de Deus. Mas quando você vai se aproximando de Deus. Quanto mais você lança a sua ansiedade, as suas preocupações, automaticamente você chega pertinho de Deus. É dessa forma que Deus quer que nós se aproximamos de Deus, através da oração. Obrigado, pastor Júnior. Deus quer que você desabafa com Ele. Deus quer que você lança sobre Ele qual é a tua preocupação nessa noite. Quando você tenta resolver os seus problemas, você está dizendo, automaticamente você está dizendo que Deus não é capaz. Quando você tenta resolver as coisas, você está dizendo que Deus não pode. Mas quando você desabafa com Ele, quando você fala para Ele: Deus, eu não aguento mais. Quando você entra no teu quarto, quando você dobra o seu joelho e fala para Deus: Deus, eu não estou mais suportando. Quando você se dobra, quando você lança sobre Ele a sua ansiedade, você como filho, e você já viu filho, quando você sai com filho, quando você vai no mercado com filho, meu Deus do céu, eu nem conto. Lá em casa é 2, a Ana e o Miguel. Pai, eu posso, pai, eu posso, pai, eu posso, pai, eu quero, pai, eu quero, pai, eu quero. Você já preocupado, meu Deus, e agora o que eu faço? E é assim que Deus quer se relacionar comigo e com você. É tudo quanto pedides em oração, crendo recebereis. Aleluia. E tudo que pedides em oração, conta para Ele nessa noite. Conta para Jesus todos os seus problemas, a sua ansiedade, a sua dificuldade. Ele sabe de tudo, Ele quer conversar com você.
Ele sabe de tudo, mas Ele quer ter uma vida mais próxima de você. Ele sabe de tudo, mas Ele quer se aproximar de você. Mas depende de mim, depende de você. Louvado seja o nome do Senhor. Nós levantamos preocupados, dormimos preocupados e esquecemos que lá no céu tem um Deus poderoso, que tem, que faz, que é e que está presente nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Então nessa noite desabafa, porque a oração, ela é um dos maiores recursos. É comprovado, e nós vemos o povo lançando, até se eu não me engano, num programa de televisão foi passado que pessoas que oram, pessoas enfermas, que recebem oração, ela vive mais, tem uma vida mais saudável. Você já chegou perto de alguém que ora, irmãos? Ele está na prova, está na luta, está na dificuldade. Ele começa a cantar o hino 115, inverte pelo hino 107. Ele começa no hino 3 da harpa e troca tudo com o hino 15 da harpa. Mas ele canta. Tem comunhão com o Pai. Ele tem comunhão através da oração. Nesta noite, filho, nesta noite, filha, Deus está nos dizendo: eu quero me relacionar com você de uma forma mais íntima, de uma forma mais profunda. Ele está dizendo nessa noite para mim, para você: rompe essa barreira, esse cansaço, essa ansiedade e se dobra. Confia em Deus. Lembra do Salmo 125? O salmista diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Permanece firme para sempre, porque confia, os que confiam no Senhor. O crente que confia em Deus, vem o vento, vem a prova, ele pode até cair, ele pode até tombar, ele pode até ficar alguns dias cabisbaixo, triste, mas dali a pouco ele está de pé de novo, cantando a Deus. Ele confia em Deus. Lembra do salmista quando ele diz: eleva os meus olhos para o monte de e a terra. Mas quando você orar, não fique ansioso. Por quê? Porque automaticamente eu oro hoje, já quero que aconteça amanhã. Eu oro hoje, quero que aconteça amanhã. Não fique ansioso. Lance sobre ele a vossa ansiedade. E tudo que pedires em oração, crendo que você vai receber. Eu sinto graça, ousadia, pastor Júnior, nessa noite de dizer que tem pessoas aqui que vai receber milagre, bênção da parte de Deus. Por quê? Porque esta palavra aqui, ela tem poder. Esta palavra aqui tem poder para transformar. Essa palavra aqui tem poder para curar. Eu não sei o que é que você precisa, mas pelo poder desta palavra que está sendo ministrada nessa noite, pelo poder desta palavra, no nome de Jesus Cristo, receba o teu milagre nessa noite. Por quê? Porque Jesus disse: é tudo que pedides em oração, crendo recebereis. Multidão que mandou Bartimeu se calar, quando Bartimeu perguntou: quem é que passa? Que barulho é esse? Sabe o que a multidão respondeu? Quem passa aí é Jesus, o Nazareno. E Bartimeu, que não via, disse: não, vocês estão por fora.
Sabe por que quem passa aí? Aí ele começou a orar, ele começou a clamar, ele começou a lançar toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, a sua enfermidade. Ele lançou aos pés de Jesus e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego que não via, viu quem era que passava por ali. Jesus, o filho de Davi, nessa noite está aqui dizendo para mim e para você: lance, conte, desabafa, clame a mim, porque eu quero conversar com você, eu quero me aproximar mais de você. Conte para Ele nessa noite. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e conta tudo para Jesus. Não guarda segredo não, porque Ele sabe. Ele sabe de tudo e Ele quer conversar com você. Ele quer ter um particular com você. Sabe o teu amigo das horas mais chegadas? Não abandona ele não faça isso não. Mas desabafa pouco para ele. Conta para aquele que pode resolver. Conta para aquele que tem a solução. Conta para ele, conta para o seu pai, conta para ele. Conta tudo para ele, não guarda segredo. Porque olha, o teu amigo, quando ele descobre que você guardou segredo, quando o meu melhor amigo descobre que eu guardei segredo, puxa, ele fica bravo. Você não é meu amigo, porque senão você tinha me contado. Porque se você tivesse me contado, eu tinha te ajudado. Porque se você me conta, nós tinha feito isso, nós tinha feito aquilo. E da mesma forma, Deus está dizendo para mim e para você: conta para mim o teu segredo. Desabafa para mim o teu segredo. Lança sobre mim o teu segredo. Conta tudo, diz o Senhor. Conta tudo e não guarda nada. Dá licença aqui, pastor Júlio. Conta tudo e não guarda. Conta tudo. Desabafa para Jesus, porque é a solução. Ele tem a solução. Ele tem a porta aberta para você. Ele tem a solução, mas desabafa para Ele. Ai, que calabachura mandai, que ele mandúcia, que ele mandará. Desabafa, diz o Senhor, nesta noite. Conta, lança sobre mim a sua ansiedade, a sua preocupação. Conta para Ele os seus problemas, porque Ele pode tudo quanto pedides em oração. Se crer, você vai receber. Esta foi mais uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN ao Corpo de Cristo.